Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Maria Clara de Assis. Vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje vamos tratar de um artigo muito importante, é o artigo 1210 do Código Civil. Disso decorre vários conceitos importantes que podem estar na sua prova. Já te convido para você abrir o seu material, o seu vadimeco, a sua legislação, seja ela física ou digital, um caderno, se possível também, para a gente fazer as anotações, os grifos e aí facilitar a sua revisão. Vamos lá? Então, estamos no Código Civil, no capítulo 3, que trata dos efeitos da posse. Artigo 1210. O que diz o 1210? O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no dia esbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Então, o artigo 1210 do Código Civil traz três situações diferentes que nós vamos estudar todas elas nessa aula. Olha só, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no dia esbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Vamos aí. O que diz, para a gente começar, é importante a gente recordar o que é posse. A posse é um poder de fato. Considera-se possuidor aquele que exerce de fato, em nome próprio, os exercícios da propriedade, alguns dos atributos da propriedade. Então, a intenção do possuidor é dar uma utilização econômica da coisa mediante os exercícios dos poderes inerentes à propriedade. E aí a posse ela gera várias consequências materiais e processuais. A gente viu nas aulas anteriores as consequências as consequências materiais da posse. Se você ainda não viu, te convido para assistir e estudar a aula. Vamos recordar algumas consequências materiais da posse para facilitar a compreensão do artigo 1210. Olha só, a posse, má-fé ou de boa-fé, geram várias consequências em relação às benfeitorias, às indenizações, tanto da benfeitoria, das acessões, dos frutos, gera também consequências em relação ao prazo de uso capião, se tem justo título, se não tem, se está de boa fé, se não está. Então, é muito importante a gente estudar os caracteres da posse para saber as consequências e os efeitos. E aí, a gente tem efeitos também processuais. Vamos estudar aqui esses efeitos processuais também, que está lá no Código de Processo Civil, os artigos 1554 e seguintes. É importante que quando você estiver estudando o artigo 1210, que você também abra a sua legislação, você esteja de posse da legislação processual também, artigo 554 e seguintes, que eles devem ser lidos, estudados em conjunto. Também, se tiver uma prova de segunda fase, muito importante você mencionar esses dispositivos, que é bem possível que esteja aí no espelho do seu examinador para ele te dar todos os pontos. É muito importante a gente saber de alguns conceitos em relação ao artigo 1210. O primeiro deles que eu trouxe é em relação à posse ad interdicta. Você pode ver essa expressão na sua prova. Posse ad interdicta. O que é posse ad interdicta? É aquela posse que pode se valer, que pode ter a proteção das ações possessórias, que é justamente essas ações que a gente está estudando. Ação de reintegração de posse, ação de manutenção de posse, ação de interdito proibitório. Todas essas ações, quem tem a posse é de interdicta, pode se valer dessas ações. E olha aqui o que diz a doutrina de Nelson Rosenwald sobre esse assunto. A posse, seja ela justa ou injusta, de boa fé ou má fé, direta ou indireta, confere ao seu titular direito de defender-se dos ataques injustos. Qualquer ato de apossamento de bem alheio marcado pela violência, clandestinidade ou precariedade de terceiro, inclusive do proprietário. Dizendo por isso que toda posse é ad interdicta, porque o possuidor pode se valer dessas ações que protegem a sua posse, ação de manutenção, reintegração
e interditos proibitórios. E aí, veja bem o que diz, que ele pode se valer se esses atos eles forem atos injustos, ou seja, foi um ato que teve por tomar essa posse de forma violenta, de forma clandestina ou de forma precária. O que é uma posse violenta? É aquela que foi tomada de forma violenta, seja violenta física, seja a violência física ou a violência psicológica, a violência verbal. Uma posse clandestina é aquela posse que foi tomada às escondidas, às escuras, na calada da noite, sem ninguém perceber. E, por fim, a posse precária é aquela posse que começou sendo uma posse justa, mas depois ela se tornou precária. Por exemplo, a pessoa que tinha posse por um contrato de comodato, tinha posse por um contrato de comodato, e aí findou o contrato, a pessoa era para devolver essa posse e não devolveu mais. Essa posse que era justa passou a ser injusta pela precariedade. Então, para ter essas ações possessórias, para o possuidor poder se valer dessas ações possessórias, quais sejam a ação de manutenção de posse, a ação de reintegração de posse, a ação de interdito proibitório, todas essas ações para o possuidor ter direito a essas ações, essa posse deve ser injusta por ser violenta, clandestina ou precária. E aí, da simples leitura do artigo 1210, a gente consegue perceber que cada espécie de agressão da posse tem uma ação específica. Isso conforme o grau de agressão dessa posse. Olha só, esbulho. Se tiver ocorrido um esbulho, qual é a ação cabível? Ação de reintegração de posse. Fica calmo, que nós já vamos falar de todas elas e de todas as situações. Aqui é só para você lembrar. Houve esbulho? Qual é a ação cabível? Ação de reintegração de posse. Houve uma turbação? Qual é a ação cabível? Ação de manutenção na posse. Houve uma simples ameaça? Qual a ação cabível? Ação de interdito proibitório. Vamos falar sobre cada uma delas? Então, vamos lá as nossas espécies das ações. A primeira situação é a mais grave que tem, é a ação de reintegração de posse. Quando que eu uso a ação de reintegração de posse? Eu uso a ação de reintegração de posse quando o possuidor é esbulhado de sua posse, quando houve um esbulho. Ou seja, ele perdeu a sua posse, ele já não está mais na posse. E aí é cabível a ação de reintegração de posse. Por isso o nome reintegração vai reintegrar, só reintegra o que já se perdeu. Então, na reintegração de posse, já perdeu a posse, ele já não está mais na posse, e aí ele quer ter a sua posse de volta. Você pode ver também na sua prova o nome de ação expoliativa. Saiba que a ação expoliativa é sinônimo de ação de reintegração de posse. E aí tem que ter o cuidado também, pode ter pegadinha ali numa prova de segunda fase, que mesmo que o possuidor ele tenha perdido só um pedacinho da sua posse, ainda assim vai ser caso de ação de reintegração de posse, não vai ser de manutenção. Então, para ser cabível a ação de reintegração de posse, não é necessário que o possuidor ele perca toda a sua posse. Não. Se ele perdeu já um pedacinho da posse, já é possível, já é cabível a ação de reintegração de posse, porque já ocorreu o esbulho. E aí deve ocorrer, igual nós falamos, deve ocorrer de forma injusta, ou seja, de forma violenta, de forma clandestina ou precária, para ser cabível a ação de reintegração de posse, ou então, como sinônimo, ação expoliativa. E a gente viu que só há que falar em cabimento da ação de reintegração de posse se essa posse for injusta, violenta, clandestina ou precária. Em relação à boa-fé ou má-fé, é necessário averiguar se a pessoa estava de boa-fé ou de má-fé, a pessoa que pegou essa posse para ela, que esbulhou essa posse? Não. A doutrina fala que o estado anímico, ou seja, se o possuidor estava de boa-fé ou má-fé, é indiferente. Não influencia na posse injusta, porque a posse injusta é aquela que é violenta, clandestina ou precária. Então, a gente não é necessário verificar, averiguar se aquela pessoa que tomou a posse, esbulhou a posse, estava de boa fé ou má fé. A gente só precisa analisar se a posse era justa ou injusta.
mas, como tudo no direito, vocês já sabem, existe uma exceção e eu trouxe aqui para vocês. A exceção fica por conta da possibilidade de manejo da ação em face do terceiro que recebeu a coisa sabendo que o era, ou seja, ele sabia que a coisa era injusta, estava de má fé nesse caso aqui. Aí, isso no artigo 1212, nós vamos tratar dele, está falando dessa exceção que nós estamos tratando aqui, que aí, nesse caso excepcional, vai ser necessário comprovar a má-fé, mas só em caráter excepcional, que é do artigo 1212. O restante não é necessário averiguar má-fé e boa-fé, é só em relação à posse justa ou injusta, que é aquela violenta, clandestina ou precária. E professora, se a agressão da posse ela partir do poder público, é possível ação de reintegração de posse? Em outras palavras, se o Estado que invade a propriedade, se é o Estado que causa o esbulho, ainda assim vai ser cabível a ação de reintegração de posse? Sim, vai ser cabível sim. Existe um dispositivo no Código de Processo Civil que trata até do procedimento, só existe uma única peculiaridade, é o quê? Em relação ao poder público, não vai caber a tutela liminar, medida liminar inaudita altera parte, ou seja, sem ouvir o poder público. Quando eu estou tratando de uma ação de reintegração de posse contra o poder público, contra o Estado, eu posso entrar com essa ação, mas não vai caber uma liminar sem ouvir o poder público. É necessário ouvir, é necessário uma prévia audiência do representante da pessoa jurídica de direito público, e isso por expressa previsão do Código de Processo Civil, artigo 562. Vamos ler o dispositivo. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Ou seja, quando eu tenho uma ação de reintegração de posse em face de um particular, contra um particular, é cabível a medida liminar de reintegração de posse. Agora, quando é o poder público, a conversa é diferente. O que diz o parágrafo único? Contra as pessoas jurídicas de direito público, não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar, ou seja, sem a prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Então, primeiro é necessário ter essa audiência para depois deferir a manutenção ou a reintegração de posse. Agora, muita atenção. Se essa posse, esse esbulho, além desse esbulho, ocorrer uma obra pública, ou seja, o Estado gastou dinheiro, construiu uma obra pública ali, não vai ser possível essa reintegração. Aí o patrimônio vai ser incorporado à pessoa jurídica de direito público, ou seja, vai ser incorporado ao poder público, vai restar ao particular apenas uma indenização. Isso dá o nome de desapropriação indireta. Nesses casos, quando já tem uma destinação pública, uma obra pública, não cabe a reintegração, cabe apenas a indenização ao particular. Isso por força do princípio do maior interesse público. Deve-se ter em vista, deve-se dar prioridade ao interesse público em face do interesse privado, do interesse particular. Mas, claro, vai ter direito particular, vai ter direito, sim, à indenização. E agora eu trouxe para vocês algumas situações especiais em que não vai ser possível essas ações estritas de manutenção, de reintegração de posse ou interdito proibitório. A posse vai ser tutelada, vai ser protegida de outra forma, são especiais, que a própria lei determina formas especiais. Trouxe para vocês não fazer confusão na hora da prova e saber essa diferenciação muito importante. Vamos lá. Primeiro caso é o esbulho judicial. A doutrina fala sobre esbulho judicial, outra parte critica esse nome, que não seria um caso de esbulho, porque está agindo de acordo com todo o procedimento judicial, não seria o nome correto, tecnicamente falando. Mas se fala sim esbulho judicial. Professor, o que é esbulho judicial? Nunca ouvi falar nisso. O esbulho judicial é quando a agressão à posse ela provém de uma ordem judicial, ou seja, dentro de um processo judicial, de um processo legal. Um exemplo, uma penhora, um sequestro, a pessoa ficou sem o bem, esse esbulho, perdeu a posse, mas
essa perda da posse se deu em decorrência de uma ação judicial, de uma determinação judicial. Isso é o esbulho judicial. Aqui não vai ser possível o manejo das ações possessórias de reintegração, de manutenção e do interdito proibitório. Olha só o que vai se valer a pessoa. O artigo 1674 nos dá a solução. 674 do Código de Processo Civil. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possuam ou sobre os quais tenham direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou inibição por meio de embargos de terceiro. Então, se eu tenho um esbulho judicial, a medida correta é embargos de terceiro, não é ação de manutenção, de reintegração ou interditos proibitórios. A ação correta é embargos de terceiro. Então, a primeira situação especial que a gente tem que ter cuidado para não confundir na hora da prova é o esbulho judicial. Segunda situação, contrato de locação. Quando ao término do contrato de locação, o locatário se recusa a restituir o bem, ou seja, o locador que vai querer defender a sua posse. O abuso do poder e a consequente injustiça da posse pela precariedade será objeto de ação de despejo. De acordo com o artigo 5º da Lei do Inquilinato, é uma ação possessória específica que é uma espécie que parece espécie do negócio jurídico, qual? Contrato de locação. Então, em contrato de locação, eu não uso ação de reintegração, eu não uso ação de manutenção de posse, nem de interditos proibitórios. Eu uso a ação de despejo porque a própria lei prevê uma ação específica. Por fim, a última situação que eu trouxe aqui para vocês é os contratos de propriedade fiduciária, quando eu tenho lá alienação fiduciária em garantia, a retomada do bem será por meio de uma ação de busca e apreensão. Não vai ser uma ação de reintegração, não vai ser uma ação de manutenção, tampouco uma ação de interdito proibitório, porque eu tenho uma previsão expressa da lei em sentido contrário. É isso, pessoal. Por hoje ficamos por aqui, mas vamos ter várias outras aulas sobre esse tema, ação de manutenção, reintegração, interditos proibitórios. São temas frequentes nas provas, vamos tratar de forma minuciosa. Aguardo vocês nas próximas aulas. Espero que tenha gostado e já sabe, se tiver ficado qualquer crítica, sugestão, elogio, uma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!